E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque aqui está tudo ótimo. E bom, gente, como vocês viram aí no título embaixo, o vídeo de hoje a gente vai estar tentando mesclar um pouco de duas coisas que eu gosto bastante, né? Futebol e sociologia e a discussão sobre o capitalismo, né? E qual que é a questão de hoje, né? Bom, para quem não está sabendo, está sendo foi anunciado hoje, segunda-feira, se não me engano, 19 de abril de 2021, a criação do torneio chamado Superliga. E o que é essa Superliga? Bom, voltando ao começo, né, a Superliga é a união de 12 times, 12 clubes europeus, isso está acontecendo lá na Europa, né? E esses clubes são os três da Espanha, que é Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Os três da Itália, que são Milan, Inter de Milão e Juventus. E os seis da Inglaterra, que são Manchester City, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Liverpool e Chelsea. E esses 12 clubes estão se reunindo para a criação de uma liga independente, de uma liga internacional que substitua a Champions League, né? Que é a atual competição internacional mais aclamada não só da Europa, como também do mundo, né? A competição mais assistida, em alguns momentos até mais aclamada do que a própria Copa do Mundo, né? E esses 12 clubes estão se unindo, então, para substituir a Champions League, porque eles querem ter mais jogos, mais participação, maior competitividade, porque alguns deles acham um absurdo, por exemplo, um Leipzig que não tem história nenhuma está chegando, batendo em semifinais, uma Atalanta estar batendo em quartas de finais, né, como aconteceu na temporada passada, e eles estão se reunindo para ter só jogo grande, né, para não acontecer por exemplo, Estrela Vermelha e Real Madrid, que é um jogo sem graça para muitos, né? Embora Estrela Vermelha tenha uma história interessante no futebol. E aí acontece, e aí a gente consegue fazer uma aproximação muito interessante com o próprio capitalismo, né? Porque um dos objetivos principais desses clubes, que são talvez os 12 clubes mais ricos e poderosos do mundo, com exceção do Paris Saint-Germain, que surpreendentemente não compõe essa lista, né? E também Bayern de Munique, os clubes alemães não entraram nessa lista, né? Mas tirando esses fatores, são os 12 clubes mais ricos, mais poderosos do mundo. Barcelona está na sua má fase, tudo bem. O Milan está retomando sua boa fase, né? Mas os outros não tem discussão, né? O Real Madrid, o mais antigo, né? Desses, né? Em questão financeira. O Manchester City, que virou um super time com um super dinheiro, né? E por aí vai, né? São os 12 clubes mais ricos. E aí a gente toca na questão de que isso também, talvez seja o maior objetivo, é feito numa tentativa de... Se tiver som de fundo, me perdoa, eu tô gravando de dia e tá passando caminhão aqui na rua ao lado e tudo bem. E esses 12 times estão tentando angariar mais dinheiro, mais do que eles já recebem, né? E para isso, eles estão excluindo os outros clubes, um universo inteiro de clubes que podem chegar e podem bater na portinha lá deles e fazer uma surpresa, né? Por exemplo, o Porto, que bateu as quartas de final, eliminando a própria Juventus, né? Nessa temporada. Ou então o Ajax, de umas temporadas atrás, que chegou na semi. O Mônaco, de umas temporadas atrás também, que chegou na semi, se eu não me engano, ou nas quartas, eliminando o Barcelona. Então aqui, a gente tá vendo, primeiro, se muitos apontam que é uma vitória esportiva a criação da Superliga, eu vejo que não. A criação da Superliga é uma exclusão de clubes que podem fazer história, que podem comandar um bom trabalho, e você exclui esses clubes e você perde esportivamente, né? Porque, por exemplo, a gente nunca vai ter um caso análogo ao Leicester campeão da Premier League sendo campeão da Superliga. A gente não vai conseguir ver isso. A gente não vai conseguir ver um Ajax batendo nas semifinais, embora o Ajax seja um clube gigante. A gente não vai conseguir ver um Porto batendo nas quartas.
A gente vai conseguir ver Atalanta, Leipzig, todos esses times que estão fazendo história recentemente. Tudo bem que o Leipzig é muito adinheirado, mas, por exemplo, a Atalanta, né? Eu gosto muito da Atalanta, e é um clube que não faz parte, e é um clube que vem fazendo, nos últimos anos, fez mais do que o Milan, por exemplo, né? Então, você tem essa primeira perda, que é esportivamente. Óbvio que você vai ter grandes torneios, grandes jogos, você só vai ter Real Madrid-Barcelona, Real Madrid-Manchester City, Manchester United, você vai ter grandes jogos, assim, né? Mas com camisa, porque um grande jogo não se faz só da camisa, né? É muito interessante, por exemplo, assistir um Atalanta e Leipzig hoje em dia. Talvez mais interessante do que assistir um Barcelona e Arsenal, por exemplo, né? Eu prefiro assistir um Atalanta e Leipzig do que um Barcelona e Arsenal nos dias de hoje. Ou um Arsenal, Tottenham, tudo bem, que até bateu final, né, na penúltima edição de Champions League. Mas enfim, a gente tem essa perda esportiva. Tudo bem que são jogos com mais história, com mais tradição, mas ainda assim é uma perda esportiva, né? É uma perda da emoção do que é o futebol, de que é o pequeno batendo no grande muitas vezes, né? E tem essa primeira perda. E a segunda perda é uma perda financeira a todos os outros clubes, porque se você tira esses 12 principais clubes da Champions League, o dinheiro que vai para a Champions League e que logo se distribui entre os outros clubes, como um Vastra Prada, como uma Estrela Vermelha, outros clubes menores assim, que tem como a Champions League uma grande chance de angariar dinheiro e se fortalecer para o campeonato nacional e também tentar formar um clube mais competitivo para a própria Champions League num longo prazo, né? Você não vai ter mais isso, né? Porque a Champions League perde visibilidade, porque ó, esses 12 clubes, que são os que mais chamam a atenção no mundo, talvez, tirando Bayern, PSG, Borussia, talvez, esses 12 clubes não vão estar mais na Champions League, eles vão estar na Superliga. Então, esse dinheiro de TV, de patrocínio, sai tudo da Champions League, que está sendo distribuído, talvez pessimamente ainda, né? Mas ainda assim, dá uma distribuída para os menores clubes, para terem uma chance de formarem clubes competitivos e virar um Atalanta da vida. E você joga toda a grana de televisão, de patrocínio, você joga tudo nos clubes que já são ricos e que vão ficar ainda mais ricos e ainda mais poderosos, criando como que um monopólio no futebol. Você não... É um monopólio tanto financeiro quanto esportivo, porque mesmo que por outras vias, fora da Superliga, algum time seja comprado por um multibilionário, por exemplo, um Newcastle da vida, seja comprado por que houve a tentativa recentemente, seja comprado por um multibilionário e vire um dos grandes clubes na questão financeira, esse clube esportivamente não vai estar lá participando, né? Então, você está excluindo os clubes esportivamente, você está excluindo os clubes financeiramente. E aí, isso até acarreta uma diminuição de peso dos próprios campeonatos nacionais. Porque os campeonatos nacionais, eles servem na Europa, assim como no Brasil e na América do Sul como um todo, eles servem como uma forma de distribuir vagas para a Champions League, para a Europa League. Então, ele vai ser competitivo do começo ao fim, porque não importa só o título. Importa o segundo lugar, importa o terceiro lugar, importa o quarto que vai numa repescagem para Champions, importa o quinto que vai para a Europa League, importa o sexto que também pode ir para a Europa League. Então, você tem... Aqui, quando você faz esse movimento, você tira a força dos próprios campeonatos nacionais, que ele só vai servir para o título e para evitar o rebaixamento. Você pode até ter a classificação para a Champions League, mas a Champions League já não tem mais esse peso que tinha para movimentar os campeonatos nacionais. Então você vai ver campeonatos como a Premier League perdendo muita da sua força. Você vai ver campeonatos como a La Liga perdendo muito da sua força e do seu capital financeiro, né? Que ele vai deixar de circular ali e vai ser todo transferido para esses 12 clubes. E aí o que acontece, né? É aquela velha história que eu adoro citar
a música das meninas, bom, xibom, xibom, bom, bom, o de cima sobe e o de baixo desce. E às vezes nem o que tá tão embaixo assim tá descendo. O Paris Saint-Germain tá lá em cima, mas não tá nesses 12. Tudo bem que por opção própria, talvez, né? Não quis assinar com isso. E às vezes até por questões do governo, né? Que o Paris Saint-Germain, dizem assim as más línguas, né? Que é financiado pelo governo saudita, se eu não me engano. Enfim, isso um pouco importa aqui para nossa discussão. E também os patrocinadores do Paris Saint-Germain patrocinam a própria Champions League, né? Não é interessante para eles desvalorizar o seu produto, né? Mas enfim, a discussão aqui não é porque o Paris Saint-Germain não está aqui. A questão é que a gente está jogando todo o investimento que vai no futebol, que ainda é muito, né? A gente tem que lembrar que o que se gasta com futebol, contratações multimilionárias, é muito dinheiro e poderia estar sendo distribuído muito melhor. Por exemplo, a contratação de um Neymar, que custa 222 milhões de euros. Poxa, com esse dinheiro, o tanto de coisa que você faz uma distribuição absurda, né? Não absurda, né? Não seria o suficiente ainda para trazer uma igualdade e justiça social de fato, né? Mas enfim, o ponto ainda não é esse. O ponto é que a gente consegue ver no futebol a aplicação do capitalismo. Por quê? Porque o futebol, ele é um esporte que é mundialmente televisionado, tem patrocinadores multibilionários por todo o mundo, e ele vive dentro do capitalismo. A gente vê até clubes que são empresas. Por exemplo, a maioria dos clubes lá da Inglaterra, do Big Six, né, são empresas. Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, são clubes que têm donos. Barcelona e Real Madrid não. Mas, por exemplo, o Milan tem, a Juventus tem, a Inter de Milão tem. Então, a maioria desses clubes, desses 12 clubes, são clubes que são empresas. E elas estão pouco se ferrando com a questão esportiva. Estão um pouco se ferrando com a evolução do futebol como uma instituição, né? Como um esporte. Não, eles querem saber da evolução do seu clube e da evolução financeira que eles podem tirar disso. Então é óbvio que você vai perder muita competitividade, você perde muito do futebol, certo? E isso não tem nem discussão, até porque a UEFA e a FIFA vão penalizar, dizem, né, que vão penalizar esses 12 clubes e os jogadores desses clubes, né? Ou seja, o que vai acontecer, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que joga na Juventus, não vai poder disputar a Copa do Mundo. O Messi, que joga no Barcelona, não vai poder disputar a Copa do Mundo. E todos os outros clubes que fazem parte desses 12 e os jogadores deles não vão poder disputar a Copa do Mundo. E os grandes jogadores do mundo estão nesses clubes, certo? Então, a gente vê um enfraquecimento do futebol como um todo, em benefício do lucro exorbitante, que já é exorbitante desses 12 clubes, mas ainda mais exorbitante, certo? Então, a gente vê um decrescimento de todo o futebol. E, em consequência, não em consequência, né? Mas a consequência é o decrescimento do futebol como um todo por causa do crescimento financeiro dessa busca absurda e desnecessária por um lucro que está medindo aqui e guiando o caminho do futebol atualmente. Então aí a gente tem esse problema de que os pequenos clubes vão ter muito mais dificuldade para sobreviver financeiramente. Muitos jogadores vão ter mais dificuldade para se encontrar financeiramente, as instituições vão perdendo valor, as ligas vão perdendo valor e tudo vai se concentrar em 12 clubes. A gente não vai ver mais um Leicester ganhando uma Premier League, por exemplo, né? E se ganhar também, pouco importa, né? A Premier League já não vai ter todo o seu valor que tem hoje. E aí, a gente pode fazer a associação de que para você conseguir produzir e reproduzir o capital, é necessário que antes você tenha já um capital, né? E é exatamente isso que a gente está vendo. Os 12 mais ricos, com exceção, claro, do PSG, que talvez esteja hoje em dia em segundo, terceiro colocado lá dos mais ricos do mundo, talvez até em primeiro, esses mais ricos,
eles vão ficar mais ricos, porque eles já detêm o capital e eles podem reproduzir o capital. Eles podem criar um monopólio ali dos direitos de TV, dos direitos de imagem, das propagandas, dos patrocínios e pegar tudo para eles, porque é para eles que o mundo está olhando. Para onde eles vão, o mundo vai atrás, os patrocínios vão atrás, os direitos de TV vão atrás. Então eles têm esse monopólio. Talvez eles tenham até mais poder do que a UEFA e do que a FIFA nesse momento. Tudo bem que a FIFA ainda tem a Copa do Mundo, que pode penalizar e pode ser... Os jogadores podem falar, opa, eu não quero trocar isso por uma Copa do Mundo, né? Mas às vezes até sim. É o futebol se encaminhando, talvez a Copa do Mundo perca todo o seu valor que tem hoje, né? Isso aí é outra discussão. E aí, eu queria até chegar num ponto interessante, né? De que, tá, tudo bem, os que têm capital conseguem reproduzir e expandir o seu capital, centralizar o seu capital. Mas como que eles conseguiram esse capital primário, né? E aí, eu vou pegar o exemplo do Real Madrid para falar sobre a acumulação primitiva. Porque, bom, acho que é no capítulo 23 ou 24 aqui do Capital do Marx que é a tal chamada acumulação primitiva. E tudo bem que talvez os outros clubes não tenham esse exemplo para dar, mas o Real Madrid tem. O Real Madrid, ele começa a ter grande valor, grandes quantias financeiras, começa a ser um clube multimilionário no governo franquista. É um clube que é financiado pelo governo do Franco. É o Real Madrid, é o time que representa todo o governo, é o time que representa a realeza de Madrid, certo? E é um clube que é financiado, então, pelo governo franquista, que é financiado pela morte de muitas pessoas, que é financiado pela violência, assim como acontece na acumulação primitiva. Aqueles que primeiro ganham o capital, eles não ganham por mérito ou por demérito dos outros, eles não acumulam o capital primitivo, e se chama primitivo não de primário, mas sim porque associa-se a uma primitividade, né? Esses primeiros que fazem a acumulação primitiva, eles fazem a partir da violência, da expropriação de terras, não porque eles foram mais inteligentes e guardaram o que tinham e investiram o que tinham e porque os outros foram burros e gastaram tudo o que tinham, não. Foi a partir do roubo de terras, foi a partir do roubo das terras comunais, foi a partir do roubo das terras das igrejas, a partir dos cercamentos que vai acontecendo a acumulação primitiva, a partir da colonização aqui na América, a partir do neoimperialismo, se a gente pode chamar assim, né? Imperialismo lá no final do século XIX, começo do século XX, e que se mantém até hoje de uma forma diferente, talvez. Então é a partir daí que tem a acumulação primitiva e você acumula o capital e a partir disso você pode reproduzir e expandir esse seu capital, certo? E é isso que a gente está vendo aqui no futebol, e aqui eu pego o exemplo do Real Madrid. Os outros talvez não tenham acontecido dessa forma, porque são clubes que conseguiram dinheiro. Eu não sou um especialista em futebol, então eu não sei como que o Manchester United virou um grande bilionário. Não sei como o Manchester City virou. Não sei direito quais são as empresas que financiam esses clubes. Não sei se elas participam de movimentos de violência para conseguir todo esse dinheiro. Mas o Real Madrid aconteceu isso. A história do Real Madrid começa com o seu grande sucesso a partir do governo franquista, né? Que é quando ganha 5 Champions League, que é quando tem o Di Stéfano. Então a gente vê aqui um movimento de acumulação primitiva e a partir desse momento a expansão e a reprodução do capital, porque já há o capital nesses clubes, né? Então eu quis pegar esse exemplo, isso aconteceu hoje, agora de manhã inclusive, acordei, vi notícias de que ia ser criada a Superliga, que eu não imaginava que ia acontecer mesmo, e talvez não aconteça de verdade na realidade, né? Porque pode ser só uma ameaça para que os clubes consigam o que eles querem, né? Jogos de final de semana. Mas se aconteceu ou não, isso pouco importa, né? Na verdade, o que eu tô querendo trazer aqui é um exemplo do mundo do futebol para falar sobre capitalismo selvagem, né? Para falar como que o capitalismo funciona e como que ele cria as desigualdades a partir do lucro exorbitante de poucos, né? São 12 clubes que vão
estragar o resto do futebol, que vão tirar o dinheiro de todos os outros clubes, que vão tirar dinheiro de um Leicester, que está se tornando grande recentemente. Eu peço perdão, talvez esteja ocorrendo uma mudança de luz aqui no vídeo, né? Algumas horas um pouco mais claro, outras horas um pouco mais escuro, é porque estou gravando de dia e tá tendo sombra aqui de vez em quando aparece um solzinho, enfim. Então, a gente vê em detrimento do ganho financeiro e esportivo desses 12 clubes, os outros que se danem. Esse é o capitalismo selvagem e ele está sendo muito bem representado no mundo do futebol, que não foge da selvageria. O mundo do futebol não foge do desastre que é o capitalismo. Ele é uma representação, porque ele está inserido no mundo do capital. E ele não pode agir diferente. Ele age da forma como manda o capital, da forma como está escrito no roteiro. E bom, é isso. Foi um vídeo aqui que eu fiz mais de improviso. Eu posso ter esquecido de comentar algumas coisas. Talvez, se vocês quiserem, eu posso até tentar prolongar isso. Pensei em chamar amigos meus que gostam de futebol também para discutir sobre isso, mas eu queria postar isso ainda na segunda, né? Não sei, na verdade, nem se eu vou conseguir postar isso na segunda, né? Mas eu não queria deixar passar muito o momento, né? Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima.